Essa população palestina, eles apoiam o Hamas hoje? A população palestina tem a seguinte convicção: nós precisamos superar o projeto colonial israelense e retornar às nossas terras e não viver mais sob apartheid. É isso. Algumas forças podem protagonizar isso mais ou menos durante certas épocas. E isso tudo também é influenciado pelo grau de frustração da população. Mas como é que eu posso responder isso mais adequadamente? O que a população palestina verdadeiramente pensa? Diferentemente do que diz o Ocidente que ela pensa. Ela é apresentada como uma população fanática religiosamente. E teve um locutor local do sionismo que se diz de esquerda. Aliás, eu gostaria de saber se há nazismo de esquerda, fascismo de esquerda, limpeza étnica de esquerda, colonialismo de esquerda. Porque se o sionismo é identificado como uma ideologia colonial, é estranho que haja, né, esquerda nisso. Então, eu acho que deveria ter nazismo de esquerda, né? Mas o que diz? Tem um instituto, uma fundação palestina que se chama Centro de Mídia e Comunicação Jerusalém, muito respeitado, com sede em Jerusalém Oriental. E ele realiza consultas de opinião, pesquisa de opinião entre os palestinos de Jerusalém Oriental, Cisjordânia e Gaza, periodicamente. A última informou em 3 questões. As questões como é que você, em uma só palavra, se definiria. Em autodefinição, como é que você se diria? E qual o critério que você adota para escolher seus dirigentes e sua escolha partidária? Para as 3 perguntas, são 3 questões, oscila entre 3 e 5,9 a palavra religioso. E em Gaza, ela é menor que na Cisjordânia, essa opção. Numa das opções, é de apenas 0,2% a opção religioso em Gaza. Então, a população palestina é laica. A população palestina não adota o critério religioso para sua orientação política, partidária, de constituição de governo e Estado, e menos ainda para orientar sua luta anticolonial. Essa é a verdade que o Ocidente esconde, assim como esconde muitas coisas, né? Muitos não tem mitos. Nada a ver com religião. Não, a Palestina eu diria que além de ser um experimento social genocida de extermínio de uma população, é o grande experimento mundial de fake news. Porque para nós as fake news começam a nascer lá pelos 1840 com os restauracionistas. Só fake news, só mito. Terra sem povo, terra desértica e desolada, etc. E não é verdade. Recentemente um jornalista teve aqui e estava falando pra gente que em 2006, se não me engano, teve eleições na Palestina. Foram as últimas eleições, onde o Hamas ganhou as eleições, né? E foi tipo 46% de votação pro Hamas e 43% pro outro candidato. E depois dessas eleições, o Hamas diz ele que exterminou o opositor. E aí o Hamas tomou o poder local. E que parte da população apoia isso daí. Eu queria entender, assim, a briga pelo Hamas é essa? É pelo ter de volta o território deles? Essa é a briga do Hamas? A grande luta do povo palestino, independentemente de suas afiliações partidárias, sempre foi por restauração dos seus direitos nacionais, civis e humanitários. Vamos fazer um recuo histórico para depois voltar a 2006 e explicar também essa história de Hamas e não Hamas. Em 47, quando começa o extermínio do povo palestino, existia Hamas? Não. Fatah? Não. Arafat, Yasser Arafat, o grande líder palestino de todos os tempos? Não. OLP, Organização para a Libertação da Palestina? Não. O experimento social genocida sobre a Palestina dura 76 anos. Nesse intervalo de tempo, os palestinos sempre foram acusados de terroristas, assim como Mandela foi, como os vietnamitas foram, e como os judeus do gueto de Varsóvia foram pela Alemanha nazista. Ou seja, e os britânicos também nos acusavam de terroristas entre 23 e 48. Então não é uma novidade isso. Vamos agora para 2006. 2006 houve uma vitória parlamentar, não foi a única eleição, teve muitas eleições municipais depois, tá?
Não houve eleição presidencial. A última eleição presidencial foi a de 2005, vencida pelo atual presidente. E eleições parlamentares também não aconteceram, desde 2006. Foi uma eleição parlamentar que fazia resultar um primeiro-ministro. Essa foi vencida pelo Hamas e seus aliados em 2006. Os Estados Unidos, e não há se falar em Israel, o problema são os Estados Unidos, que lideram, de fato, esse processo de extermínio na Palestina. Porque as armas são estadunidenses, os sistemas e as munições são estadunidenses, o direito ao veto é estadunidense e o dinheiro, a esmola de bilhões de dólares ao ano para Israel para manter esse sistema são estadunidenses, do contribuinte estadunidense. Israel sem os Estados Unidos é uma PM fortemente armada, só isso, para exterminar um povo desarmado. Esse Netanyahu é uma rainha da Inglaterra, nessa piada pronta nossa, né, de rainha da Inglaterra. Quem manda hoje é o Biden. O Biden está comandando a guerra. Então, nesse processo, os Estados Unidos não aceitaram esse governo resultante, que seria resultado dessa vitória parlamentar em 2006. Em 2007, para superar isso, as objeções estadunidenses de parte da Europa Ocidental, foi constituído um governo de unidade nacional. Mesmo assim, Israel e Estados Unidos não aceitaram. Por que não aceitaram? Porque, na verdade, eles já tinham solapado os acordos de paz de 93, os de Oslo, que começaram a ser implementados em 95, 96, e aí é constituída a Autoridade Nacional Palestina para gerenciar os assuntos civis do povo palestino até 2000, quando haveria a resolução do status final das questões do acordo. Dentre elas, a questão dos refugiados, Jerusalém, fronteiras definitivas, segurança, aeroportos, portos, uma série de coisas. Recursos aquíferos e naturais em geral. Isso tudo estava para ser definido. Em 2000, o Ariel Sharon, aliás, em 95, novembro de 95, esses acordos de Oslo são de setembro de 93. Em novembro de 95, o Yitzhak Rabin, que na condição de primeiro-ministro assinou pelo lado israelense os acordos de paz de Oslo, foi assassinado por um colono extremista judeu que foi aplaudido pela matilha sionista do Sharon e do Netanyahu. Em 2000, eles começam que era para resolver o status final, eles começam a solapar o acordo. O Arafat, logo em seguida, é cercado na Mukata, a sede do governo, que vocês devem lembrar daquele cerco, e ele morreu envenenado depois em 2004. Os dois caras que assinaram os acordos morreram assassinados. Todos que tentaram, de alguma forma, buscar a paz foram mortos. Isso. E quem é o Netanyahu? Por questão econômica, isso claro. Aí. Os caras querem continuar vendendo arma, digamos. E ocupando o território palestino e esse processo de colonização que é de domínio do Oriente Médio. Portanto, é um projeto estadunidense, é uma extensão estadunidense. Israel é um bunker estadunidense. Mas vale a pena para os Estados Unidos se interessar tanto por uma área tão pequena igual essa? Assim? A gente está falando de uma área que é do tamanho de uma cidade aqui. É um quartel-general. Um quartel-general pode ser pequeno. Até é bom que ele não seja grande. Um quartel-general, um depósito de arma, não precisa ser tão grande. Precisa de 4, 5 bases aéreas e uns navios estacionados no Mediterrâneo e pronto. Mas eu queria ainda chegar, sim, porque você me pergunta do Hamas. Eu gostaria que as pessoas se questionassem do Likud, que é o partido do Netanyahu, e dos racistas de outros partidos religiosos que defendem o extermínio aberto da população palestina e que tem ministros no seu governo. Mas eu quero falar só do Likud. Não quero falar desses caras aí que carregam a chave do hospício e volta e meia saem dele. Né? Vamos falar dessa parte elegante do extremismo sionista israelense, que é o Likud. O Likud só chegou ao poder, de fato, em 1977, quando se tornou primeiro-ministro de Israel um sujeito chamado Menachem Begin. Então, nós já dissemos que todo o processo de limpeza étnica da Palestina até 77 foi comandado por hegemonia da esquerda sionista, inclusive parte dela se autoproclamando socialista. O Likud, a ideologia do Likud é uma ideologia chamada revisionista, que era da ala mais extremista do movimento sionista e da Organização Sionista Mundial, cujo principal líder era um sujeito chamado Vladimir Jabotinsky, um ucraniano de fé judaica, que ficou mais conhecido por um apelido, Zev Jabotinsky. O Zev Jabotinsky tinha uma coisa chamada Legião Judaica,
que era uma milícia judaica que operava na Europa Oriental, armada. Ele emprestou essa milícia judaica dele para um grupo de neofascistas, ou fascistas, perdão, dizendo, ucranianos, liderados por um sujeito chamado Polittura. Esse grupo vem a ser depois o grupo de nazistas ucranianos que se alinham com os nazistas, com as SS, exterminando judeus na Ucrânia e na Europa Oriental de um modo geral, já na Segunda Guerra. Quem foi o carregador de armas, de mala, na condição de, entre aspas, né, secretário particular do Zev Jabotinsky? Um sujeito chamado Benzion Netanyahu. Quem é ele? Pai do Benjamin Netanyahu. Então você vê que a linhagem deles é fascista e nazista. Que é o ministro de Israel. Que é o primeiro-ministro de Israel. Uhum. Curiosamente, o filho do carregador de mala do nazista Zev Jabotinsky, sionista nazista Zev Jabotinsky, está no poder em Israel. Curiosamente, uma espécie de Zev Jabotinsky moderno está no poder na Ucrânia, que é esse tal de Zelensky, que é apoiado pelos neonazistas ucranianos. Quando você compreende isso, você compreende a guerra estadunidense global. Você começa a compreender essa tentativa estadunidense de manter o mundo que ele herda para a sua hegemonia unilateral pós-guerra do ópio. O que está sendo desmanchado hoje é um mundo moldado pelo colonialismo europeu pós-guerra do ópio. E os Estados Unidos estão guerreando para que isso não aconteça. Quero circunstanciar mais. Neste ano, aconteceu um evento geopolítico tectônico, que eu particularmente, eu sou um sujeito comum, um sujeito simples, então eu admito o meu erro, minha falta de percepção. Me surpreendeu aquele aperto de mãos entre a Arábia Saudita e Irã em Pequim. Existe uma mudança de paradigma, existe uma mudança de espaço geopolítico. Onde é que você conceberia que um acordo desta natureza fosse selado e o aperto de mãos acontecesse que não Washington? Ele aconteceu em Pequim. Isto é uma mudança. Um grande aliado estadunidense, que é a Arábia Saudita, e um grande adversário estadunidense, que é o Irã, selam as pazes em Pequim. Então esse é o primeiro ato de relevância deste ano. Uhum. O segundo ato de relevância deste ano: a Arábia Saudita, Irã e Egito, para citar esses três países que de fato importam, ingressaram no BRICS. Sim. O entorno da base militar estadunidense denominada Israel é BRICS. Suas metrópoles são Pequim e Moscou, para aquilo que diz respeito àquela região, já que o Brasil não tem tanta interferência naquela região, porque senão também poderia ser sua capital Brasília. Tem outro bloco surgindo que em algum momento pode atrapalhar os Estados Unidos. Está atrapalhando já. Está atrapalhando já. Então, nós temos hoje uma grande guerra estadunidense, inclusive de extermínio, porque a população ucraniana está sendo utilizada de bucho de canhão para o projeto estadunidense e da OTAN. E a população palestina dizimada e a população israelense de bucho de canhão também. Mas isso aí, assim, você mostrando esse cenário mundial, o que eu percebo é que são semelhantes, e aí eu até entendo por que desse acordo ter sido selado em Pequim, que são as formas de governo. Onde você tem um viés bem socialista é a parte do BRICS, e onde você tem uma parte mais capitalista trabalhando, vamos para lá, no estadunidense. Eu me permita, nós somos todos irmãos, então podemos divergir um pouquinho. Não, sim, claro. Não, mas essa é a intenção. É que você me mostre, isso. Já que você tem conhecimento até histórico de chegar nas situações, né? Você me mostre, que se você me mostre essa linha cronológica que realmente mostra o Brasil, por exemplo, vamos pegar primeiro a Índia. A Índia não é um país socialista. Né? Pelo contrário, inclusive tem um governo considerado de direita, a Índia.